Quando o Senhor Jesus disse que nós temos que fazer discípulos ensinando a guardar, esse guardar é o ensino pelo exemplo. As palavras elas sempre vão impressionar, mas o exemplo ela vai arrastar. A responsabilidade de todo pregador sempre é desse lugar também de a gente examina as Escrituras, mas as Escrituras nos examinam. E nem sempre, quando as Escrituras nos examinam, a gente passa aprovado. E é o convite que o Senhor tem para nos levar à sua presença, ao arrependimento, e inclusive ser modelo de quando a gente erra. Quando nós falamos de paternidade, é um desafio muito grande para nós. Impomos muitas vezes sobre nós a ideia de que a gente não quer errar. Não vou errar com meus filhos, né? Não vou fazer o que o meu pai ou minha mãe fez, né? Ou vou fazer diferente. Ou vou ser melhor do que o meu pai ou que a minha mãe. Vou cometer erros novos. E quando nós olhamos para essa paternidade, às vezes, como igreja, nós impomos algumas coisas bem difíceis para os pais. Algumas leituras que vão de um viés muito perfeccionista. Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios 22:6, a gente coloca: instrui no menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se afastará dele. Aí a gente faz direitinho o nosso trabalho, ensina, pratica tudo que aprendemos na escola bíblica dominical, no culto, e de repente o filho escolhe não seguir os caminhos do Senhor. E aí tem um peso sobre nós. Onde foi que eu errei? Às vezes nós nos impomos um peso muito grande, como se os nossos filhos não tivessem escolhas. E às vezes nós transmitimos isso para a igreja, né? E geramos às vezes um peso que não é proporcional à realidade. O apóstolo Paulo foi um excelente discipulador, mas Demas amou mais este mundo. Está lá em 2 Timóteo, né? Alexandre Latoeiro causou muitos males ao apóstolo Paulo. Então Jesus teve Judas e se perdeu, né? Ainda fora nossa discussão teológica, mas ele conviveu e não foi alcançado. É claro que há uma responsabilidade enorme em nós enquanto pais. Eu quero trazer hoje uma conversa de uma análise sobre a paternidade de Davi. Davi é um homem que ele me impressiona porque impressiona muito as declarações que o Senhor fala sobre ele. Sabemos como Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nos impressiona a ousadia e a fé na sua curta idade, experimentando desafios maravilhosos e vivenciando assim coisas extraordinárias da revelação do caráter de Deus, da experiência do Senhor e da liderança para um momento especial, momento do reino. Deus escolhe alguém para si. Saul foi escolhido pelo povo, com critérios bem humanos. Saul era, por exemplo, o homem mais alto que existia no povo, né? Mais assim, bonitão, né? Aspecto de guerreiro, né? Traço de guerreiro. Deveria ter postura de guerreiro. Se chegasse aqui, ele nos impressionaria com a sua postura, talvez com o seu carisma. Mas o coração não estava coerente com o cargo. E isso é complicado quando Deus nos dá uma grande responsabilidade e o nosso caráter é frágil ou dividido. O desastre é terrível. É terrível. E isso nos leva a ter muito cuidado sobre as escolhas das nossas lideranças. Lamentavelmente, nós escolhemos nossa liderança muito mais pelo carisma como pregador
do que pelo caráter como uma história como um todo. Eu falo nós porque nós batistas, nós estamos muito diferentes da cristã evangélica enquanto escolha de pastores ou de líderes. E o quanto é perigoso olharmos para o carisma sem o acompanhamento do caráter. E essa foi a escolha de Saul. Muito carisma, mas ainda pouco caráter. Mas aí vem Davi, menino, não tem perfil de rei, não tem aspecto de rei, não tem habilidade de rei, né? Não tem conhecimento de rei, mas tem um coração de acordo com o que Deus queria. Seu coração era voltado para o Senhor. E aí você olha Davi como rei, e se nós escrevemos Davi como líder, puxa, são lições e estratégias. Eu olho e eu fico assim pensando como líder, e eu digo assim, é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus quando fala como líder. Uma experiência, por exemplo, é quando Davi está com vontade, está fugindo, vontade de beber água de certo poço, e ele só menciona, e os valentes de Davi vão lá buscar água para ele. Aí eu falo comigo assim, que liderança é essa que homens correm risco de vida só para suprir o desejo do seu líder, sem pedir? Pensa na influência dessa liderança. Tem alguma coisa aí, não tinha não? E quando você vê Davi respondendo, aí você diz assim, é por isso que ele é um homem segundo o coração. Porque ele pega essa água, ele diz assim, longe de mim esteja a beber essa água aqui que poderia ter custado o sangue dos meus homens. Aí ele pega a água e derrama em adoração ao Senhor. Aí você diz assim, uau, que homem incrível esse. Mas quando a gente vai estudar Davi como pai, irmãos, ai. Eu queria conversar nos céus com Davi e perguntar, vamos conversar? Eu queria ter dito assim, me conta a história, o que aconteceu contigo, irmão? Porque eu não consigo ver a coerência entre o rei que tu foi e o pai que você foi. Então, claro, eu me dou a liberdade, dentro de um olhar que estuda o ser humano, de fazer uma análise psicológica dessa paternidade. E análises bíblicas de o que está acontecendo. Algumas coisas a Bíblia não diz. Mas a gente pode dar uma interpretada e dizer, olha, algo aqui não estava bem. Outras coisas a Bíblia deixa muito claro e a gente olha e diz assim, o que acontece com esse pai? Ainda que minha palavra seja sobre paternidade, incluindo mães e pais, eu vou dar uma ênfase um pouco maior à paternidade enquanto os homens, a masculinidade, ok? Então, assim, em resumo, para você não esquecer, hoje a nossa sociedade está muito confusa. Ela tenta tirar a referência. Porque quando você tira a referência, qualquer coisa é aceitável, ok? Então vivemos num tempo de pós-modernidade, onde as pessoas interpretam as questões e definem os conceitos. E antes de qualquer conversa, a gente precisa definir algumas coisas. Como, por exemplo, se eu estou falando de amor, eu preciso dizer de que amor você está falando. Se eu estou falando de bondade, de que bondade você está falando. Se eu estou falando do papel do pai, homem, e do papel da mãe, eu preciso definir sobre que papel nós estamos falando. Porque isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, eu faço parte de estudos de psicólogos na área familiar. E eu estava esses dias, causei numa reunião, tinha mais ou menos umas 20, e eu percebi que a conversa estava idealizando demais as mães solos, né? Tipo, dizendo as mães solos,
elas conseguem tudo, e elas são heroínas, e elas fazem muito bem, e elas também no Dia dos Pais precisam ganhar presente dos pais, porque elas fazem 2 trabalhos, né? E eu fiz uma pergunta para tentar entender qual era a diferença de ter um pai e não ter um pai homem. Que a gente precisa definir isso primeiro. Então, quando nós falamos disto, e o que eu vou falar, não é que uma mulher não consiga fazer, uma mãe solo não consiga exercer essa função. É que ela vai gastar muito mais energia, muito mais força, porque não é natural a ela. O que, pastor? Dar uma direção para fora. Estabelecer uma direção para onde meus filhos vão. Uma clareza sobre o futuro. Proteção. Estabelecer proteção, sabe? A segurança. Principalmente de perigos que vêm de fora para dentro. E a outra é a chamada limites. Nessa proteção, inclui a segurança que nós damos pela provisão. A provisão é primeiro do homem, não exclusivamente do homem, mas vem primeiro do homem. Então, direção, proteção e limites são responsabilidades inatas ao homem. Você pode estudar o comportamento do homem. Esses dias eu estava vendo um vídeo que eu achei, eu dei risada porque eu falei, é homem, né? Eu vi um cachorrão assim que veio em cima da criança. O pai sai em cima do cachorro e corre atrás do cachorro e a criança fica sozinha. Porque o pai, ele enfrenta o perigo. Se fosse uma mãe, o que a mamãe faria naturalmente? A mãe, ela abraçaria a criança, ela dá o corpo para o cachorro morder, ela protege. Enquanto o homem, ele sai atrás do perigo. Ele vai ameaçar. Você deve ter visto isso, né? Um homem, quando perde o controle na ira, no trânsito, ele esqueceu o perigo, ficou bravo porque o motorista colocou a família dele em perigo e começa a brigar com o motorista. Esquece da situação e às vezes quer agredir a pessoa. Aí a mulher diz assim, meu bem, pelo amor de Deus, para com isso. Mas você não viu, poderia ter matado minha família, mas já passou. E aí ele perde o senso, porque a natureza do homem é essa defesa para fora. Ok? Nós estamos falando de o que tem no homem. Pastor, uma mulher não pode fazer isso? Claro que ela pode. Mas o esforço que ela vai gastar para isso? Por isso que quando você vê uma mãe solo, ela está cansadíssima. Ela está esgotada. Ela está fazendo tudo sozinha. Ela almeja ajuda. Ela almeja a referência. Por quê? Porque ela não consegue nem ser pai, nem ser mãe. Então o nosso conselho é, não tente ser o pai que seu filho não tem. Seja a melhor mãe que você puder. E o pai? O Senhor vai se apresentar. O Senhor vai se revelar. O Senhor vai prover. O Senhor usa aqueles espaços como um lugar de revelação e de encontro. Mas não tente ser uma coisa que Deus não projetou para você, porque você não vai fazer nenhuma das duas direito. Ok? Então, e a mãe, pastor? Eu não vou falar muito sobre a mãe, porque hoje eu vou falar sobre os pais, tá bom? Mas a mãe, eu vou mencionar, né? A mãe, ela tem como principal função nutrir. Então, ela tem muito a ver com os aspectos internos. Ela nutre. Esse nutrir não é comida só, tá, gente? Tanto é que quem disse isso foi Freud, né? Ele diz assim que quando a mãe amamenta, não é só de leite que a criança se alimenta, mas do olhar também. Não sei quando você percebe a mãe amamentando, né? Ela olha também e há um olhar de contemplação que eu digo invejável aqui entre nós.
Né? Você já viu como o filho olha para a mãe? O bebê olha para a mãe? Né? Não é assim que olha para a gente. Não olha para a gente desse jeito. Para nós é a hora da brincadeira, para nós né, eles adoram brincar com a gente. Mas a mãe parece que tem uma relação assim de afeto, de amor, diferente, é ou não é? Cá entre nós, um teste. Se tem um perigo de fora, quem os filhos chamam? Pai, vem aqui. Se você corta o pé, tá doente, quem que você chama? Mãe! Eu falo que eu tenho uma teoria, que eu gostaria que o mentiolate, aquele que ardia, deveria voltar. Porque o mentiolate que ardia era extremamente pedagógico. Primeiro porque formava o homem assim, sabe? Para aguentar a dor e dizer, né? Que você só pensava, a mãe pegava o mentiolate e falava assim, não, mas esse não. Falava assim, não, tem que botar menino, senão vai infeccionar. E aí você falava, aí a mãe soprava, parece que quando o sopro da mãe acalmava a gente, né? Era ou não era assim? Né? E aí não botava, não? Jogava, isso é resiliência danada, aguenta. Tem que aguentar a dor. Era altamente pedagógico. Eu acho que depois que o mentiolate parou de arder, a gente está com dificuldade de resiliência. Isso é uma teoria minha, não é verdade não, viu? Sei que a vida é muito mais complicada. Mas eu estou falando dessa relação entre a dor, a ferida, o cuidado. Então a mãe, ela nutre, ok? A mãe, ela vai estabelecer vínculos, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, sabe? Esse lugar de modo de enfrentar conflitos é herdado pela mãe. Se você olhar para Provérbios, a maioria das exortações que fala sobre a mulher, fala sobre questões de relacionamento. Sim ou não? Mulher que fala demais, mulher que briga demais. É ou não é? A Bíblia não fala sobre isso? Agora, se você for para o homem, ele fala muito da ira, fala da preguiça, fala da passividade, fala do domínio, do ânimo, do controle, da paciência. Uma vez eu li a Bíblia, eu gosto de ler Provérbios todo ano com uma ênfase. Eu já li sobre dinheiro, educação de filhos, um dia li só sobre homem. Vamos ver o que a Bíblia fala só sobre homem, só sobre mulher, só sobre filhos, né? Só sobre relacionamentos. Então eu vou buscando e garimpando algumas coisas. E você vê essa natureza. Como aparece em Provérbios, esse lugar do que a mulher comunica. Por isso que a Bíblia vai falar muito sobre a mulher saber estabelecer vínculos, formas de enfrentar questões relacionais. Então, e o afeto? O afeto é o lugar da mulher, esse lugar de comunicar, de afirmar essa afetividade. Com palavras, com toques, com jeito, com enfrentamentos. O afeto está muito relacionado à maternidade. Tanto é que a expressão feminina, né, ali na Bíblia, quando fala, farei uma companheira que lhe seja idônea, esta palavra idônea é a mesma palavra no grego parakletos, ou ajudador. Tanto que algumas versões farei-lhe uma ajudadora, não é assim? Esta palavra, em termos de função, é a mesma palavra dada ao Espírito Santo. Então não está falando nada de superioridade e de inferioridade, mas tudo de função. O conceito da Trindade, nós dizemos que é um único Deus, não é uma hierarquia, mas sabemos que a função do Pai é uma, a função do Filho é outra, e a função do Espírito Santo é outra. Na economia da Trindade, dizemos que o Pai amou o mundo, o Filho se doou pelo mundo, e o Espírito Santo convence o mundo que precisamos receber o amor do Pai e o sacrifício do Filho. Há uma função.
Então, dito isto, quando nós falamos sobre intenção, qual foi o problema de Davi? Davi, ele começou como pai muito bem. Ele tinha intenções que nós devemos ter. Ele era ativo, um conquistador. Se você olha para os nomes dos filhos de Davi, você percebe claramente a intenção do coração dele como pai. Como, por exemplo, Absalão, ou Absalão, ou Absalom. Meu pai é paz, significa Absalão. Como, por exemplo, Adonias. Meu senhor é Jeová. Salomão, pacificador. Ou aquele que promove a paz. Os nomes dos filhos de Davi revelam um futuro para esses filhos lindos. Mas onde ele se perde? Hoje eu vou trazer a relação dele com Absalão e revelar que muitas vezes um pai ferido ou mal curado pode causar grandes estragos nos seus filhos. Já Absalão, ele era amado pelo seu pai e tinha uma declaração profética sobre o seu nome, e fora que era belíssimamente, fisicamente muito belo, muito bonito. Tinha uma natureza, como muitos dos nossos filhos às vezes têm, uma inclinação muito forte pela justiça. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que têm uma inclinação que o que mais lhe fere a eles é a injustiça. E eles têm uma inclinação muito forte por causa disso. E ele, extremamente protetor, e ansiava por justiça. Pois é, em certo momento, um dos filhos de Davi, Aminon, nasce nele um desejo sexual pela sua meia-irmã Tamar. A deseja, um desejo que toma conta dele e o cega sobre qualquer critério de senso do que é certo ou errado. Arquiteta com um conselheiro dele, conselheiro do inferno só poderia ser, estabelece um plano, finge-se de doente, inclusive pede até o pai para enviar Tamar. Olha a arquitetura disso. Usa até o pai. Pede para Tamar vir cuidar de mim, porque eu estou doente. Diria ao mineiro que faça uma canjinha para mim, porque preciso recuperar as minhas forças. E ali vem Tamar. Fica sozinha no quarto. Ele a agarra, a força. No meio disso, Tamar, inclusive, diz: não faça isso, meu irmão. Pede para meu pai que eu seja sua esposa, tenho certeza que ele vai te conceder. Mas não faça isso. Não, viu? Ele estupra a irmã. O texto vai dizer que, após o estupro, o que nasce no coração dele é uma aversão pior do que o desejo que ele tinha de possuí-la. Então ele manda embora com uma humilhação como mulher, como pessoa, e ela vai embora. Sabe o que Davi faz? Sabe o que Davi falou? Sabe quanto tempo? Porque a lei dizia que haviam duas coisas. Ou ele tinha que casar com Tamar, cobrir a vergonha, ou ele seria morto, apedrejado. Né? Porque isso não acontece. Isso até para o mundo é escândalo, não é não? Não é não?
E aí, Davi, ele não faz nada. Só que Absalão, que é irmã tanto de pai e mãe, nasce no coração dele um ódio no coração. E ele nutre na alma dele. Então ele arquiteta. Quero convidar meu pai. Venho aqui para pedir permissão para ir fazer uma caçada com meu irmão, com Aminon. Davi provavelmente não era burro, desculpem a expressão, não era cego, ele deveria imaginar alguma coisa sendo arquitetada. Então ele tenta usar uma ideia para não acontecer. Não, por que você não vai só seu irmão? Por que não leva todo mundo? Leva todo mundo e faz um churrasco. E todos os irmãos, de fato, vão. Mas já está o plano arquitetado no coração de Absalão. Então ele mata o irmão. Quando chega a notícia a Davi, ele imagina que todos os irmãos estão mortos. O texto vai dizer que, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. O que Absalão está fazendo? Está repetindo o exemplo do pai. Não está fazendo nada. Não falou nem bem, nem mal, mas o coração está amargurado. Nós ferimos os nossos filhos quando as nossas reações não são proporcionais aos eventos. E dentro da nossa desproporção, podemos causar feridas. Seja uma resposta excessiva, violenta, agressiva, que machuca, que fere, ou seja, uma resposta passiva. Um silêncio que machuca, às vezes, muito mais do que alguns tapas. Por isso que a nossa sabedoria sempre é, primeiro, fazer perguntas sobre as situações dos nossos filhos e ter a clareza que nós entendemos exatamente o que aconteceu. Não ter pressa para julgar. Porque a maioria dos meus erros como pai, na desproporção dos eventos, não foi porque eu reagi errado, foi porque eu não levantei as informações corretamente e eu reagi desproporcionalmente. Entenderam o que eu falei? Não é porque a informação que tem na minha mente merecia a minha resposta. Mas eu tive um problema de discernimento. A ira não me deixou avaliar. Depois disso, disse Deus, e baseado em Tiago, né? Lento para irar-se, lento para falar e rápido para ouvir. Então, todas as vezes que nós temos uma reação totalmente desproporcional e não lidamos primeiro com a vítima, então nós causamos feridas terríveis. Às vezes inconscientemente, como por exemplo, uma filha que confessa a mágoa que ela tem sobre um abuso. E a impressão que a gente escuta sempre é primeiro dizer assim, você tem raiva do seu abusador? Ela fala, não, já perdoei. Mas a minha mãe não. Fala assim, como assim? Porque quando eu contei para minha mãe, ela disse para mim assim, não conta nada para ninguém. Porque senão, teu pai vai fazer uma besteira e pode matar o teu tio. Quem eu protegi?
O tio. Quem era a vítima? A filha. Qual proporção eu estou reagindo? Estou mais preocupado com a reputação, o desastre, a família. Eu não estou reagindo adequadamente. Ok? Então, às vezes, a chamada educação positiva... Não fala muito não, só me perco. Mas, bom, vamos lá. Já viu aquelas mães que o filhinho de 2 anos dá um tapa assim nela? Né? Fala assim, pá! Aí a mãe fala assim, não, filhinho, não faz isso não. A mão não é para bater. A mão é para fazer carinho, ó. Carinho. Aí a criança de novo vem e pá! De novo, né? Não, filhinho, já falei para você. Não. A mãe vai ficar triste. A mão não é para bater. A mão é para fazer carinho. Carinho. A criança vem de novo e dá outro mais forte ainda. Fala assim, tudo bem, eu entendo o processo que nós ensinamos quando fala positivo, ou seja, você gasta muito mais força no comportamento que você quer e não no que você quer. Então essa mãe provavelmente ouviu e ela quer reforçar que a mão é para fazer carinho e não para bater. Eu estou fortalecendo o exemplo que eu quero, ok? Mas qual é a falha? Eu não estou reagindo adequadamente ao que está acontecendo. Ok? Por quê? Eu posso reforçar, a mão não é para bater. Mas eu tenho que me indignar. Eu tenho que manifestar na minha voz. Claro que eu não vou agredir, não vou ser violento, mas eu tenho que responder àquele evento de acordo com aquilo que está acontecendo. Então nós ferimos os nossos filhos quando a nossa reação não é proporcional ao que está acontecendo. Porque nós estamos estabelecendo o que, irmãos? Direção. O que nós estamos estabelecendo? Limites. O que nós estamos estabelecendo? É a proteção. É o limite. É o cuidado. Logo, se não há limite, o que acontece? Vira um caos. Ok? Deu para entender? Quando há excesso de limites, nós geramos filhos legalistas, rígidos. Transformamos a nossa casa num verdadeiro tribunal. Todo mundo anda com a sua régua. Você errou. Não sei se quando vocês eram crianças era assim, mas como eu nasci, Coca-Cola era um evento só de final de semana, lá em casa. E eu tinha vários irmãos. Então, quando tinha Coca-Cola e sobrava só metade, a gente botava todos os copos, tinha que medir, sabe? Não, pai, não tem mais, né? E um lar que não entende a graça e a bondade é um lar que o tempo todo está assim, você errou, ou você errou. Eu já vi igrejas que o culto mais frequentado era quando alguém ia ser disciplinado. Todo mundo vinha para a igreja. Para ouvir. Já tive pessoas que dizem assim, a minha igreja é tão complicada, que eu não vou confessar nunca lá. Teve um pastor que diz assim, minha cidade é tão complicada, todo mundo fala mal, que teve um dia que eu estava tão mal, precisava confessar, fui na cidade vizinha, procurei o padre e me confessei. Olha que situação ruim. Porque nós podemos ser tão rígidos que a gente tem dificuldade de lidar com a graça. Muita regra. Eu falo que quanto mais regra uma família precisa, quanto mais regra uma igreja tem, quanto mais código você precisa, mais doente essa igreja, essa família está. Por quê? Porque eu preciso de mais regras. Se perdeu a intenção.
se perdeu o propósito. Por outro lado, a ausência de limites gera delinquência. A ausência de limites gera caos. A ausência de limites leva pessoas a uma anarquia. Não há segurança. Não há estabilidade. E é muito interessante como a psicologia vai dizer sobre família, vai dizer que quem representa esse lugar de frear os desejos, de você estabelecer eu tenho um desejo, mas alguma coisa me freia. Quem estabelece isso, quem ensina isso, sabe quem é? O pai. É o homem. É a figura do homem, que não precisa ser brabão, mas ele precisa ser claro na sua posição com o limite. Até o cachorro sabe, às vezes, quando você tem limite. Né? Às vezes o cara... Já viu? Às vezes todo mundo fala, vem cá. Aí o pai fala assim, para, fulano! É porque Deus nos deu. Eu ministrei isso na primeira reunião com os homens. A primeira coisa, a primeira tarefa que Deus deu ao homem, qual foi mesmo, irmãs? Para ver se vocês se lembram. Irmãs, qual foi a primeira tarefa que Deus deu ao homem? Nomear. E o que é nomear? Falar. E o que é falar? Para dar o quê? Nome. E nome dá sentido. Nome dá direção. Nome estabelece ordem. Nome estabelece identidade. É para o homem falar. Se você rouba a voz dele, você vai causar um dano terrível. Se você se cala, você vai causar um dano terrível. Tudo isso já. Aqui o relógio passa mais rápido que lá na PIV, irmãos. Jesus, sério mesmo? Vai ter que ser parte B depois, então, isso aqui. Vamos lá. Então, vou mais para frente. Por que Davi se calou? Ele ficou bravo. Ele ficou irado. Mas não falou nada. Ele está curando o câncer com band-aid, irmãos. Foi totalmente desproporcional. Por quê? Porque talvez Davi ainda era um homem que não tinha lidado corretamente com as suas culpas. Perdoado com o Senhor, ele fora. A Bíblia deixa muito claro. Mas será que ele perdoou a si mesmo? Será que ele não passou a achar que ele não tinha mais autoridade? Será que ele não perdeu a força moral? Culpas não resolvidas, irmãos, multiplicam as feridas. Eu sei que é muito difícil nós falarmos sobre o perdoar a si mesmo, né? É um ambiente muito mais no âmbito das emoções do que no âmbito da verdade. Não é um lugar exegético, é muito mais um lugar de, às vezes, da própria condenação que exercermos a nós mesmos. Quantas vezes eu já atendi homens e mulheres há mais de 25 anos, mas ainda preso à culpa. Mas não a culpa com Deus. A culpa consigo mesmo. Quantas vezes já tive que dizer assim, vamos lá. Pega esse miserável de 20 anos que fez uma asneira aqui. Vamos trazer ele de volta? Agora você com 60, o que você vai falar para ele? Eu escuto cada coisa cruel que você não tem ideia. Aí eu falo assim, claro que você está doente desse jeito. Né? Mas às vezes criança. O que eu mais escuto é crianças, né, que foram abusadas. Crianças que foram abandonadas. Estas crianças se sentem tão culpadas.
E, na verdade, elas avaliam a si mesmas hoje como a idade adulta, né? Por que eu não gritei? Por que eu não falei? Por que eu não fugi? Por que eu não saí? Eu não sei se você fosse Davi, irmãos, eu confesso que eu teria dificuldade de dizer, olha onde eu cheguei. Matei um homem. Tomei uma mulher que não era minha. Mas eu quero dizer uma coisa. As nossas feridas e culpas podem ser curadas pelo sangue de Jesus. Porém, há um princípio. Se você tem pecados que te revisitam e culpas que te revisitam, você precisa do princípio da confissão. Não mais só a Deus, mas a alguém. Porque o princípio bíblico, no contexto do presbitério ou dos anciãos da igreja, Tiago vai dizer que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curados. Não sou eu que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há curas que acontecem só na confissão para uma outra pessoa em autoridade e contexto de espiritual. Deu para entender, irmãos, o que eu estou falando? Essa é a minha hipótese. A Bíblia não diz que foi por causa disso, tá, irmãos? Eu estou dizendo muito claro. É uma interpretação de que o silêncio de Davi, para mim e para muitos outros exegetas, está relacionado a essa coisa da culpa não resolvida. As feridas, elas vão se solidificando nas famílias quando nós tratamos com justiça própria. Quando nós decidimos exercer, aí vem a disfunção. Porque o filho começa a tomar o lugar do pai. Em outras palavras, Davi está transferindo a responsabilidade deles que não são transferíveis. Pastor, quais são as coisas que não posso transferir? São as coisas que só eu posso fazer. Qual é a prioridade na minha vida como homem? As coisas que só eu posso fazer. Alguém? Sim. Alguém pode liderar a igreja que eu pastoreio por mim, sim ou não? Alguém pode conduzir uma reunião por mim, sim ou não? Pelo menos não temos um vice-presidente que a função é para essa, é ou não é? Mas alguém pode ser pai por mim? Alguém pode ser esposo por mim? Pelo menos eu espero que não. Não. Não pode. Dentro da igreja, há responsabilidades que cabem só a mim. Estas são as minhas prioridades. Mas o que Davi fez? Davi, ele transferiu culpas aos filhos. Quando o irmão foi embora e pediu, ele tentou usar os filhos como escudo para que os filhos não fizessem asneira, mas ele não falou nada. Depois que Absalão mata, ele foge. E ele se esconde na casa do sogro. Sabe? Na casa do sogro se esconde. Do avô. Por parte de mãe. Se esconde lá. E fica 3 anos lá. Sabe o que Davi fez? Sabe o que ele falou? Também nada. E aí, vem Joabe, a pedido de Absalão, e pede um encontro. E diz assim, será que eu posso voltar? Aí Joabe intercede por Absalão, para ele voltar, ele volta. E fica morando a 2 quilômetros de distância de Davi. Fica 2 anos morando lá. Sabe o que Davi falou nesses 2 anos? Nada. Não falou nem bem, nem mal. Tem um momento que Absalão respondeu. Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem. Por que voltei de Jesur, ou seja, da casa do sogro? Melhor seria que eu lá permanecesse.
quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra perante o rei. E o rei o saudou com um beijo. Só. Está acontecendo tudo isso. Tem um momento que Absalão não aguenta mais. Ele diz assim, não aguento mais o silêncio do meu pai. Por que ele me mandou chamar? Que ele me encontre, que ele me receba, que ele fale, que ele diga alguma coisa, ou então que ele me mate de uma vez. Mas eu não suporto mais isso. E aí ele vem. Ele dá um beijinho. E só. Absalão sai de lá. Agora convence todo mundo, o povo ali, para dizer, está faltando justiça aqui. Se vocês me seguirem, eu vou fazer justiça a cada um de vocês. Se proclama rei, tem aliados, conselheiros e aliados importantes de Davi, se volta contra seu pai. Ele transfere muitas coisas. Transferiu a Joabe a responsabilidade da volta. Transferiu ao sogro o cuidado de uma alma ferida. Filhos se ferem quando nós transferimos responsabilidade de ministrar a alma deles a outros. Nós não podemos transferir ao psicólogo, à escola cristã, à EBD, ao pastor, aos conselheiros, ao discipulador, o trato da alma dos nossos filhos. Todos eles são parceiros, irmãos, são bênçãos, tá bom? Nada contra o pastor, nada contra o psicólogo, nada contra a escola cristã. Elas são ambientes que nos ajudam, mas não podem substituir a nossa responsabilidade. Filhos ferem quando nós transferimos as responsabilidades a outros. Absalão era um homem já ferido. Tinha aversão pelo que aconteceu a Tamar. Tinha aversão pelo que aconteceu a ele mesmo. Não sendo chamado, não tendo a justiça, aversão pela indiferença do pai, aversão pelos pecados dos pais. Porque quando ele toma o reino, ele diz assim, olha, o meu pai adulterou lá. O que eu vou fazer tudo em público. Vou pegar todas as concubinas do meu pai, vou ver uma tenda e todo mundo vai ver que eu estou possuindo as mulheres do meu pai. Foi o que Absalão fez. Isso foi coisa pior. Aí talvez você vai dizer, pastor, mas isso aconteceu porque a profecia de Natan disse que isso ia acontecer, né? Fala assim, é verdade, mas não bem assim. Porque tudo isso poderia ter mudado se Davi tivesse respondido conforme deveria responder. Porque senão a gente entra num determinismo que não tem como mudar. E a palavra nos dá sinais que sim, o Senhor também muda a direção dele. Ezequias é um deles, por exemplo. Ou não? Não veio o profeta e diz, arruma tua casa, porque você vai pendurar as chuteiras. É a minha versão, tá? Não diz assim? O que Ezequias faz? Chora, se arrepende, clama ao Senhor. O profeta não consegue nem ir embora, nem montar a mula, diria, né? Volta. Porque o Senhor disse o quê? O Senhor ouviu a tua oração. E agora você vai ter muito mais tempo. Então Deus, eu sei que isso geralmente na clássica são 5 ou 10 minutos. Beth, 10, então tenho mais 10. É isso mesmo, irmão? Já estou terminando. O pastor sempre diz isso para vocês não ficarem ansiosos. Me perdi. Vou pegar água. Onde estava mesmo? Sim, do determinismo. Poderia mudar. Eu não posso dizer,
É verdade, o Senhor viu na sua presciência e conhece todas as coisas e isto acontece. Mas não aconteceu só porque ele pecou como se fosse um determinismo. Isso é outra religião, irmãos. A gente chama isso de karma. Não é isso. Essa é outra religião. Porque eu entendo que se Davi tivesse respondido conforme as Escrituras, a orientação do Espírito Santo, a história dele deveria ter sido diferente. Todas as coisas aconteceram em decorrência dos pecados acumulados de Davi, principalmente de passividade. Porque ele poderia ter mudado a história. Só para você não sair daqui e ficar muitas vezes naquele lugar como, pequei e a minha vida agora não tem mais jeito porque eu pequei. Não. Todos os nossos pecados são lavados no sangue de Jesus. Agora, as consequências dos nossos pecados precisam ser biblicamente tratados. E cada consequência tem processos claros de reparação nas Escrituras. Porque perdão é uma coisa e reparação é outra. Perdão é a decisão, recebemos do Senhor, nos arrependemos e deixamos de fazer. Mas reparação é lidar biblicamente com a consequência daquilo que os nossos pecados deixaram. E para isso tudo nós precisamos percorrer um caminho. Absalão, Davi era um homem que começou a lamentar. E eu acho muito triste porque quando acontece, Deus tem uma aliança, Davi defende Davi. Absalão está fugindo do exército de Davi, comandado por Joabe, tem cabelos grandes, fica preso numa árvore que tem aquele tipo de V, o cabelo no pescoço e não consegue, o cavalo sai, ele fica pendurado, não consegue sair de lá. Apesar da ordem de Davi dizer não toquem no jovem Absalão, Joabe não suportava mais, veio e mata Absalão. Depois que termina a batalha, Davi pergunta como está o jovem Absalão. Recebe a notícia de que Absalão fora morto. Então o rei, abalado, subiu ao seu quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Desculpem, mas eu fico com raiva desse texto. Eu fico com muita raiva desse texto. Não sei se eu fico no lugar de filho ou se eu estou no lugar de pai. Talvez mais no lugar de filho. Fala assim, tu miserável, está falando tudo que tu deveria falar quando ele morre. Por quê? Por que você não falou isso antes? Por que você vai falar as coisas certas diante de um caixão? Por que a boca se abre depois que ele morre? Quantas vezes esse menino não quis ouvir de você tudo isso que você está falando? Por que agora? Não dá vontade de dar uns tapas nesse homem? Desculpem a minha emoção, né? Mas eu digo, puxa, você poderia ter resgatado esse jovem. Mas o teu silêncio contribuiu para a morte dele. E aí depois como pai, aí eu fico com mais dó de Davi ainda. A raiva passa, entendeu? Eu sou meio emocional, viu, irmã? Ali a Bíblia, é que eu termino, porque depois, né, o pai está chorando e você vê o amor desse pai. Aí vem Joabe e diz para ele assim, o que você está fazendo? Você está envergonhando o exército todo. Os homens que te amam e lutam por você estão ouvindo o teu choro e voltando como se estivesse vindo derrotado de uma guerra.
Te digo uma coisa, ou você sai aqui agora e alimenta o ânimo daquele povo, ou você não vai ter mais ninguém para te seguir. E sabe o que Davi tem que fazer? Engolir o choro. E fingir. Porque a posição de rei exigia que ele se posicionasse. E aí ele tem que se posicionar na marra. Mas ele poderia ter se posicionado antes. É triste, né, irmãos, essa história. Que o Senhor nos livre de pecarmos na passividade dos nossos filhos. Ser pai é um lugar difícil. É um contexto hoje que exige de nós muita preparação, muita humildade. Inclusive que eles nos ensinem a alcançar o coração deles. A nossa capacidade de entender esta geração. O olhar para a vida deles. A interpretação, inclusive, do silêncio. O não desistir de tocar a porta deles. Buscar conexões significativas. Não perder de foco que nós somos quem damos direção, proteção e limites para os nossos filhos. Que Deus nos guarde de cair na passividade. Que o exemplo de Davi nos inspire a ter cuidado de que nós podemos ser tão bem-sucedidos em outras áreas, mas a nossa paternidade pode ficar achatada. Que Deus nos ajude a ter equilíbrio nesse lugar. Amém? Obrigado pelos irmãos ouvirem, por ter esse tempo. Já ultrapassei o horário. Obrigado. A IBD, o Departamento de Ensino, me deu aqui o privilégio de estar recebendo o pastor, apresentando ele aqui, e também agora dando uma palavra de gratidão